Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da FIBcast, podcast da Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer. Eu sou o pastor Rafael Santos, o mediador, o apresentador aqui do podcast, e quero convidar você a participar deste episódio que vai tratar de um assunto bastante relevante, bastante pertinente, importante para o nosso contexto cristão, para o contexto teológico e o contexto da nossa vida em sociedade. Antes de tudo, quero convidar você a ativar as notificações, fazer a sua inscrição no canal e seguir-nos nas redes sociais. E se você tem o interesse, o desejo, a intenção de estudar teologia, a Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer está de portas abertas para você. Lembrando que já estão abertas inscrições para o curso de teologia do semestre 2026.1, 2026, no primeiro semestre. Nós temos o curso Bacharel em Teologia, com autorização, e daqui a pouquinho com a formação da primeira turma, com reconhecimento do MEC. Então, se você deseja obter a sua graduação de nível superior, com reconhecimento do MEC, e deseja estudar teologia, a Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer, ela está de portas abertas para você, não apenas para o curso de bacharel em teologia, mas também para o curso de pós-graduação em História e Teologia do Novo Testamento. Então, se você já possui formação em quaisquer áreas a nível superior, com reconhecimento do MEC, você pode fazer a sua especialização ou seu curso lato sensu em História e Teologia do Novo Testamento. Portanto, entre em contato conosco, DDD 21 99719 2968, DDD 21 99719 2968. Hoje nós estamos reunidos aqui com esta mesa, com dois grandes servos de Deus, para tratarmos de um assunto bastante relevante. Natal, história, teologia e mito. De fato, há uma teologia por detrás, inevitavelmente, da celebração do Natal, mas também há muitos mitos que envolvem a celebração do Natal. E para debatermos sobre este assunto, nós convidamos, na verdade não é bem convidado, ele também é um daqueles que administram, ajuda a administrar a faculdade, ocupando a função de coordenador do curso de teologia e também de pós-graduação em História e Teologia do Novo Testamento, pastor Luiz Guatura, pastor presidente da Assembleia de Deus, também do Ministério de Madureira, mestre e doutor em teologia, já é conhecido aqui da mesa. Mais uma vez, pastor Guatura, seja bem-vindo. É uma alegria ter o senhor conosco. Muito obrigado, pastor Rafael, por essa oportunidade tão importante, tão legal, tão bacana, de poder falar de um assunto tão presente, né? Todo ano ele volta à baila e ninguém responde os questionamentos. Estava brincando hoje lá na faculdade, que era um assunto bastante polêmico, porque vai desmistificar, vai derrubar deuses e vai fortalecer aquilo que era mito e que não é mito, que é verdade. Então, muito obrigado por esse momento. Além do pastor Luiz Guatura, estamos recebendo aqui pela primeira vez o pastor Sérgio Costa, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, bairro Amazonas, igreja pastoreada pelo pastor Antônio Antunes, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, né? Bairro Amazonas, Campo Grande, e o pastor Sérgio Costa é o pastor auxiliar na igreja do bairro Amazonas, é também um dos comentaristas da revista Editora Betel, da revista Conectar, é mestre em teologia pela PUC, está doutorando em teologia, é professor da Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer. Uma alegria, pastor, casado, pai de filhos, como disse o pastor Guatura, e rico, né, pastor Guatura? Seja bem-vindo, pastor Sérgio, é uma alegria ter o senhor conosco, representando também a nossa faculdade, uma vez que o senhor é um dos professores ou faz parte do corpo docente da faculdade. Nós estamos muito alegres em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço ao pastor Rafael, também o convite do pastor Guatura, né? E, de fato, é um tema bem pertinente, atual, sempre, como o pastor falou, sempre atual. As pessoas sempre questionam esse período, né? Os símbolos natalinos, se eles têm, de fato, uma origem cristã, uma origem pagã. Então, a ideia é a gente tentar buscar, trazer com fontes fidedignas, porque hoje na internet escreve desde um adolescente de 12 anos até o doutor. Então, às vezes, a gente não tem filtro. Então, a ideia é tentar desmistificar e trazer um respaldo científico, academicista, para essa reflexão. Eu agradeço essa oportunidade. Maravilha. Seja bem-vindo, pastor Sérgio, pastor Guatura. Portanto, meus queridos, nós estamos nesta oportunidade refletindo sobre o Natal. História, teologia e mito. Partindo daquilo que considero
o pressuposto do debate social, pois todos afirmam que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Então, inevitavelmente, surge uma primeira questão a ser pensada, a ser debatida, a ser refletida. É realmente a data que Jesus Cristo nasceu? O dia 25 de dezembro? Ou não tem relação direta com o nascimento de Jesus, mas passou-se a adotar convencionalmente essa data e, consequentemente, a celebrar nesta data o nascimento de Cristo? Qual é o ponto de partida para a celebração do nascimento de Cristo nessa data? E se, de fato, não foi nessa data, qual data provavelmente tenha sido a data do nascimento de Jesus? Essa é a primeira questão que eu quero apresentar à mesa. Pastor Guatura, por favor. Então, na realidade, o mês em que Jesus possivelmente nasceu foi entre março e abril, a Bib Nisan, até por conta do tempo, né? Se fosse em dezembro, seria impossível por causa do inverno. Então, nasceu num verão, que um verão bastante quente, e aí os pastores levavam as ovelhas para a noite, ficava na relva. Esse é o primeiro fato. Porém, o nascimento de Jesus é real, é verdade. Nós ficamos muito presos na data. E, na realidade, o importante para nós é que Jesus nasceu. Isso é que é importante para a igreja cristã. O importante é que Jesus nasceu. Como a igreja cristã, os apóstolos, né? Isso é uma cultura judaica de não se preocupar com data, né? É sempre o final. O próprio Salomão disse que melhor é na casa onde está um corpo sendo velado que na casa onde está nascendo uma criança. Então é sempre o final. É sempre o pódio, né? A gente sempre comemora o pódio. Mas do dia que você começa até o dia que você sobe no pódio, tem uma longa caminhada onde você sofre, onde você se decepciona, se angustia, mas no pódio tudo valeu a pena porque você subiu no pódio. Então, o judeu tem essa característica de sempre comemorar o final. Por que Salomão disse que onde tem um funeral é melhor que onde tem um nascimento de um bebê? Porque ali encerrou a carreira de um ser humano, onde ele acertou, onde ele errou, onde ele falhou, né, onde ele foi vitorioso, onde ele foi derrotado. Então ali encerra. Então agora dá para fazer um levantamento, fazer uma análise. Então a igreja tem essa cultura porque a igreja nos seus primeiros 30 anos era judia, então não se preocuparam com o nascimento, se preocuparam com a crucificação e a sua ressurreição. No entanto, a maior festa da igreja cristã é a ressurreição, tem que ser a ressurreição, tinha que ser a ressurreição, né? O Natal nós comemoramos porque é um fato e tem que ser comemorado porque Jesus nasceu. Nós só estamos, né, com o nome no livro dos céus, para quem acredita, porque Jesus nasceu. A data que ele nasceu, não tem uma certeza, mas, lógico, com as pesquisas, sabemos que Jesus nasceu ali entre março e abril, por conta do tempo, e não em dezembro. E por que a data de dezembro, pastor Guatura? Foi uma decisão para agradar todo mundo, e aí marcou dezembro. Então, percebam que, como bem dito aqui pelo pastor e professor Guatura, lamentavelmente, a gente fica muito adestrito, preso à data. E há aqueles que são críticos, contumazes, ácidos, que até defendem a tese de que nós não deveríamos celebrar o Natal, porque não é a data que Jesus nasceu. Mas veja, se Jesus nasceu, podemos celebrar Jesus em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, independe, só que por uma questão convencional, estabeleceu-se que iria celebrar o nascimento de Jesus em dezembro. Mas como apresentado pelo professor Guatura, o mais importante é não negarmos o fato, ao invés de ficarmos debatendo exatamente data. Porque se negamos o fato, não faz nenhum sentido celebrar, independentemente de quando celebramos. O César está trabalhando a questão da patrística e dos capadócios. A igreja, acho que é oriental, que comemora o nascimento de Jesus em janeiro, é isso, pessoal? Sim. Janeiro. E foi a igreja oriental que deu o nome aos reis magos. O Gaspar, Belchior e Gaspar, Baltazar e Melchior. Quem deu o nome foi a igreja oriental. Agora, por que a igreja chama 3 reis magos?
nós temos um problema, né? Eu sempre falo isso. Eu até disse, vou criar problema. Eu tenho uma certa dificuldade com os 5 sola. Porque o 5 sola acabou trazendo para a gente uma amarra. Amarrou a gente. Então, somente a Escritura. Desvinculou da tradição. Aí, só a Escritura, então não está na Bíblia, então não vale. Aí você, peraí, não está na Bíblia também. Então, tudo está fora da Bíblia, não vale, não vale. Só que o que está na Bíblia, a Bíblia é uma continuação. O texto é sagrado, mas o fato não é canônico. Entendeu? O texto, Jesus falou isso é sagrado. Mas os atos de Jesus já aconteciam. Jesus comeu, Jesus almoçou, Jesus jantou, Jesus lanchou. E a tradição, ela é muito importante. O apóstolo Paulo, por exemplo... Só para concluir, para entender. Então é o seguinte, quando você pega... Aí, não está na Bíblia que são 3. Não está. Mas por que são 3? Aí você vai para a tradição, vai para, para a realidade, para o costume, para a cultura. Primeiro, o presente. Foram 3 presentes. Foram 3 presentes. E o presente era de rei para rei. Então eles eram reis. Porque eles presentearam um rei. E aquele presente só rei presenteava. Segundo fato, eles não procuraram Jesus na manjedoura, na casa de alguém, no hotel. Eles foram direto ao palácio. Por quê? Porque onde nascia o rei? No palácio. Então, ou seja, e eles foram recebidos por Herodes imediatamente. Herodes, rapidamente, quando anunciou, os magos, que eram, né, não é mago de magia, de mágico, né, de ocultismo, de feito. Não, magos de conhecimento, pesquisadores, cientistas. Eles tiveram o acesso à informação da estrela por conta da tradução, há 3 séculos atrás, do Antigo Testamento para o grego. Porque a Bíblia Sagrada, né, o Antigo Testamento, era trancado de 7 chaves. Então, quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego no ano 260 a.C., então eles tiveram acesso a essas informações dos profetas. Então, quando eles viajam, né, centenas de quilômetros, uns falam 700 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, da onde estavam até Jerusalém. Quando eles chegam lá, então, eles vão direto ao palácio e é recebido por Herodes. Então, não eram qualquer um. Não era um João ninguém. Eram pessoas da nobreza. Aí o Herodes dá ouvido a eles, mas quer consultar para ter certeza. Chama os escribas. Os escribas, não, é verdade o que estão falando. Então eles tinham acesso por conta da tradução lá da Septuaginta, que nós chamamos hoje, tradução de 70. E aí então, o presente de rei. São 3 presentes. Ouro, prata e mirra. É isso, professor? É ouro, incenso e mirra. Desculpa, ouro, incenso e mirra, obrigado. Corrigindo aqui. Ouro, incenso e mirra. E aí o presente era de rei para rei. Nós brigamos, não, é 3, não é isso. E debochamos. Debochamos por ignorância. Porque há fatos. É real isto. Entendeu? São 3, são reis, porque são 3 presentes. Perguntam para mim, como que Jesus viveu lá no Egito, na fuga? Com esse presente. Esse presente bancou a família lá no Egito. Sem esse presente, eles iam passar fome, necessidade, iam pedir esmola, mas esse material ajudou eles no Egito. Deus fez tudo dentro do planejado. Deus botou uma vírgula fora do lugar. Então, os mitos... já estamos desmoronando um monte de mito. Obrigado, professor Sérgio. Nós temos uma grande dificuldade, como dito aqui pelo pastor Guatura, de fazermos afirmações muito categóricas e, às vezes, nem fazemos reflexões das nossas próprias afirmações. Então, tendemos a afirmar somente as Escrituras. E desconsideramos a importância da tradição para compreender melhor as Escrituras. Óbvio que a tradição, ela é a norma que é regida. Ela antecede. E as Escrituras é a norma que rege. Até uma expressão latina, norma normata e norma normas. Então, a Escritura é a norma que rege. A tradição é a norma que é regida. Então, a tradição está abaixo das Escrituras e as Escrituras acima da tradição. Mas o fato de crermos nas Escrituras não invalida a importância da tradição para, inclusive, compreender melhor as Escrituras. Isso não significa dizer que a tradição está acima das Escrituras, embora a gente não desconsidera que, lamentavelmente, algumas pessoas, na prática, colocam a tradição acima das Escrituras no seu cotidiano e as Escrituras abaixo da tradição. Em contrapartida, há outros, num outro extremo,
que desconsideram, Que banaliza totalmente a tradição e, por isso, acabam abraçando algumas mitologias, acreditando até ser as escrituras, quando, na verdade, não é ser as escrituras, ou até uma interpretação dissociada da realidade da tradição. Então, pastor Sérgio Costa, qual é a importância de conhecermos a tradição, inclusive esta apresentada pelo pastor Guatura, para compreendermos todos os aspectos envoltos ao nascimento de Jesus? Primeiro, nós estamos aqui assentando ou pavimentando que não importa a data em que Jesus nasceu. O fato é que Jesus nasceu. Só que no nascimento de Jesus estava envolvido vários aspectos que, por detrás deles, há uma influência da tradição, não só do mundo neotestamentário, como também do mundo veterotestamentário. E muitas pessoas desconsideram esse contexto histórico, sociológico e cultural que forma o arcabouço da tradição e acabam fazendo uma interpretação da escritura dissociada disso. E acredito que seja nessa lacuna que nascem muitos mitos que não estão, obviamente, né, mas nascem muitos mitos que acabam desconsiderando tanto as escrituras quanto a tradição. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. É interessante quando a gente fala sobre o contexto de tradição, e o nosso meio evangélico, grande parte, criou uma resistência à tradição em si, como o irmão tem falado. E a tradição, na verdade, ela é importantíssima porque ela vai respaldar a doutrina. A própria doutrina, ela vai ser solidificada pela tradição. A própria doutrina da Trindade, eu estava até dando aula de Trindade, né? Aí falei que o termo Trindade veio da patrística, né? Tertuliano vai ser o primeiro pai da igreja, que vai utilizar o termo Trinitas, que depois a igreja vai assumir como termo de trindade. Aí o pessoal faz aquela pergunta, se não está na Bíblia, então não tem trindade? A dificuldade que às vezes a gente tem é que o texto bíblico ele não foi escrito para gerar uma doutrina. Aquilo, na verdade, já subsistia e as pessoas já tinham um certo conhecimento daquilo, mas aquilo ainda não era solidificado, ainda precisava de algumas arestas para serem aparadas. E aí, o que vai aparar, e o interessante, né, que o que vai aparar as arestas vai ser a heresia. Por incrível que pareça, a heresia vai ser uma abertura que vai ser, muitas vezes, de origem de uma reflexão bíblica, sem ter esse diálogo com a tradição. Por isso que a gente fala que, antes dos concílios, né, a gente não costuma hoje dizer heresia, né, para não dar uma visão anacrônica, ou seja, fora do contexto. Mas a gente costuma chamar a doutrina de proto-nicenos, né, e a heresia de um vínculo herético, ou os gnósticos, ou os ebionitas, modalistas, enfim, as correntes das heresias. Mas o que vai solidificar a doutrina vai ser a tradição. A tradição solidifica a doutrina. Então, esse diálogo com a tradição é importantíssimo para a gente entender as nuances do texto. Certamente, como até o irmão falou, não vai ter a mesma autoridade, mas ela serve como um trilho, um trilho para que a gente venha a interpretar corretamente aquilo que a igreja já acreditava e não se perder, né? O texto não é uma abstração. Outra coisa também que às vezes a gente faz uma reflexão do texto como quase uma abstração, como que o texto, né, tivesse tipo no limbo, né? Não, esse texto está vinculado a contextos históricos, geográficos, literários. Então, até o pastor estava falando sobre, aí voltando um pouquinho do tema do nascimento, tem dois autores que são interessantes que trabalham essa ideia do contexto histórico-cultural. Um é o Kinner e o outro é o Daniel Hopes. Então, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que os pastores saíam de Jerusalém ali o período um pouco antes da Páscoa. E eles faziam um percurso, até meados de novembro eles voltavam para Jerusalém. Então, nesse período, eles
estavam encaminhadas, enquanto que já em novembro eles já estão voltando para Jerusalém. Ou seja, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eles não estavam mais no campo. Então isso vai dizer que Contraria, né? contraria o 25 de dezembro deles estarem ali estarem em Belém ainda, que é no sul ali da Judéia. Então, um ponto é esse, que a gente vai ter essa reflexão, né, do texto bíblico com a tradição, mas é sempre interessante, ainda mais quando a gente faz uma reflexão mais aprofundada dessas Sagradas Escrituras, nós precisamos desses elementos de uma reflexão da tradição, a reflexão sobre o texto bíblico, né? O pastor também falou sobre os magos. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso. E eu escrevi esse ano, a gente escreveu um artigozinho sobre o gnosticismo. Né? Então, não há um consenso. Quem vai falar sobre isso é até o Raymond Brown. Raymond Brown tem uma obra muito boa que ele fala sobre o nascimento. Ou seja, pastor, explique aos nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo o que é o gnosticismo, alguns que não sabem o que é. Então, o gnosticismo foi uma corrente de uma heresia que teve uma matriz sincrética. Então, eles tiveram influência ali da Pérsia, com o zoroastrismo, teve influência da Babilônia, com a interpretação dos astros, teve influência judaica, dos judeus, e logo após vai ter a influência do cristianismo, porque eles vão adentrar na igreja cristã. E o que vai ser mais problemático, e alguns irmãos em posição de liderança eram gnósticos. Então a igreja ela vai ter que responder esse movimento. Então esse era o gnosticismo. E aquele período eles foram, por causa dos desterramentos na antiguidade, ou seja, os cativeiros, muitas daquelas religiões oficiais se perderam, em especial na Pérsia, o zoroastrismo e a Babilônia também. Então, o que era forte no zoroastrismo? Era a visão dualística da realidade. Então, para eles existia um ser divino, e esse ser divino, as qualidades dele geravam emanações. Então, ele emanava qualidade. Então, ele tinha... a onipotência para ele era um ser. E ele existia também do próprio ser divino, que era o Ahura Mazda, saía dele o gênio do mal. E aí existiam essas pessoas que continuaram a seguir esse tipo de reflexão, mas não era mais uma religião oficial por causa do Império Grego, por causa dos desterramentos. E aí, naquela área oriental, ficou muito forte o quê? Uma visão dualística e também a interpretação de sonhos e a interpretação dos astros. Características básicas de quem? Dos magos. A observação da estrela e, no final, foram o quê? Avisados em sonhos para que não voltassem pelo mesmo lugar. Então, as correntes vão dizer que, possivelmente, ou eles eram da Pérsia, com essa influência do zoroastrismo, ou mazdaísmo, ou também da Arábia. Mas a tradição é muito forte em afirmar que eles eram da Pérsia, por causa de pinturas antigas com vestes persas. E também a questão dessa essência das estrelas, né? Exatamente. Da observação das estrelas. Que não eram astrólogos, mas astrônomos, que hoje seriam os astrônomos, que ficam olhando as estrelas, observando, estudando, pesquisando o modo, o formato, o jeito, né? Quando muda o sistema, né? A Lua, eles observam que há uma mudança no mar, na maré, entendeu? Mudou a Lua, muda a maré, entendeu? Muda a questão da natureza. Pássaros daquele período, o pássaro produz mais, qual lua que ele produz mais, e assim acontece. Até nós mesmos recebemos influência dessas mudanças de lua, aquela coisa toda. Não é ocultismo, é ciência. Só para
corroborar, e os astrônomos dizem que ali por volta de 5 a.C. houve uma conjunção de planetas, em especial com Saturno, né? Por isso a ideia, né, do Sol, né? Porque o Natal, para os pagãos, era uma festa saturnina, né? O solstício e saturnino, depois a gente pode aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas também, muitos vão dizer que nesse período houve uma supernova. Sim, uma supernova, né? Uma supernova. Que aquela A estrela, brilha quando mesmo. ela explode, né? Quando ela entra em colapso, e ela explode. Então, nesse período, e eles vão dizer que, de fato, o calendário está errado, né? O calendário gregoriano, que poderia ser 5 anos antes. 4, 5 anos, 4, 5 anos É. antes. Então, tu analisa, e agora são uma pesquisa interessante, que o dia que Jesus nasceu, todo o sistema, tudo se alinhou naquele dia. Pesquisa científica, não é blá blá blá, não, é científica, entendeu? Quem estuda teologia precisa, ou quem tem interesse em estudar teologia, conhecer a Bíblia, precisa também fazer pesquisa, Sim. ou pesquisar. O Porque senhor, por exemplo, está estudando leis, sim, certo? a pesquisa ela traz As leis são frutos de quê? De tradição. Sim. Não é isso? Quando você começa a estudar direito, você precisa estudar direito romano, você precisa voltar às tradições. Nós temos um fato. O Novo Testamento, por exemplo, quando Paulo escreveu toda a Escritura divinamente inspirado, ele não estava referindo ao Novo Testamento, Sim. porque o Novo Testamento não existia Não tinha, ainda. não existia. Exato. Não existia. Ele está dizendo o Antigo Testamento. Não existia ainda os evangelhos, não existia ainda as epístolas de João. Porque ele é o primeiro, né? Apocalipse. Ele é o primeiro a escrever. O próprio apóstolo Paulo, eu iria citá-lo, escrevendo à igreja em Filipos, no capítulo 4, ele diz: o que vistes e o que ouvistes e o que aprendestes de mim, isto fazei. Ele não está falando de todas as suas doutrinas apenas. Ele está falando, inclusive, da tradição. Isto. Então, não é só importante conhecermos as Escrituras, como também conhecermos a tradição, sobretudo a partir de leituras de teólogos que pesquisaram e mergulharam nesse contexto histórico, como o senhor citou aqui, o Daniel Hopes, talvez o senhor esteja se referindo ao livro dele, que tem por título A Vida Diária no Tempo de Jesus. Isso. E esse livro, ele traz todo o contexto do dia a dia do tempo de Jesus Cristo. E ele é interessante. Tem um outro também, eu não lembro o nome dele, não sei se é do Daniel Hopes, mas aquele Paulo, Jesus e Paulo, Vidas Paralelas, que cai não sei se eu ouviu esse livro. É do tempo. Esqueci há uns 15 anos atrás ele caía na avaliação do programa de mestrado e doutorado. Então, assim, quem tem o interesse em fazer declarações, sobretudo aí a geração Z, a geração alfa, as pessoas que têm uma maior inclinação ao uso da tecnologia, porque hoje em dia tudo motiva as pessoas a gravar um vídeo, a criar um canal no YouTube e a ser produtor de conteúdo. Só que alguns produtores de conteúdo acabam não se esmerando como, de fato, os teólogos se esmeram, fazendo pesquisa acadêmica, pesquisa científica, para, de fato, produzir conteúdo. Não é simplesmente lançar lampejos na internet com cara ou com roupagem de conteúdo, quando, na verdade, são apenas algumas doses homeopáticas de informação e nem sequer de conhecimento. Então, para você que quer, de fato, ter conhecimento sobre o assunto, requer não apenas estudar e ler as Escrituras, mas também fazer pesquisa. Então, a gente está caminhando por esta vereda para lhes afirmar que, primeiro, Jesus Cristo nasceu. Isso é um fato inexorável, inquestionável. Segundo, não importa em que data Jesus nasceu. Se Jesus nasceu em dezembro, Jesus nasceu entre março e abril. Isso é um ponto... Se para os orientais nasceu em janeiro, não importa. Não importa. Ele nasceu. O mais importante para nós é não fazermos do nascimento de Jesus em vão. Porque Jesus nasceu, ou, eu gosto muito da expressão joanina, tabercunalizou-se entre nós. Ou seja, ele materializou-se entre nós num corpo físico. O senhor pode talvez falar melhor, porque o senhor está falando sobre a revelação, pesquisando sobre a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo encarnado. Então, o mais importante é sabermos o porquê Jesus nasceu. Para que Jesus nasceu? O porquê, o que se justifica o nascimento de Jesus? Para quê? Qual é o objetivo do nascimento de Jesus? Porque celebremos o Natal, sim,
mas que, sobretudo, vivamos Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. E nós não podemos deixar de levar em consideração que não estamos aqui simplesmente para um debate teológico, mas também estamos aqui para fazer desse debate uma aplicação para a vida. Então, de nada adianta também, às vezes, celebrarmos o Natal, debatermos o Natal, mas não fazermos com que Cristo, de fato, nasça em nosso coração e reine e governe sobre a nossa vida, porque ele já nasceu rei. Nasceu tão rei que até os reis foram ao grande rei, ou rei dos reis e senhor dos senhores, presenteá-lo a um palácio, reconhecendo o seu reinado, reconhecendo o seu governo, sendo esse rei ainda uma criança, um menino. E quando os magos, né, os reis magos encontraram, vamos usar a nossa força, os magos encontraram, as pessoas têm a ideia de que os magos encontraram Jesus na manjedoura. Não, Jesus já tinha mais de 1 ano de idade. Entendeu? Por isso que o Herodes mandou matar. De 2 anos para baixo. Sim, porque ele tinha mais de 1 ano e menos de 2. Estava nessa. Entendeu? Então as pessoas têm essa ideia, os irmãos têm essa ideia de que Jesus estava na manjedoura ali, né, que é outra questão da manjedoura. Sim. Entendeu? A tradição, as pessoas acham, principalmente a nata da nossa sociedade progressista, quer usar Jesus como que ele é um coitadinho, que ele nasceu na manjedoura ou na estrebaria, é porque ninguém quis receber ele. Os irmãos não pregam isso. Não, isso não existe. Jesus é o Cordeiro de Deus. E Cordeiro nasce em estrebaria. E ele não nasceu numa estrebaria qualquer. Séculos antes, Davi, ele constrói uma estrebaria, uma manjedoura. Na manjedoura. A tradução é bem clara. Eu não sou bom de grego, mas é na manjedoura. Não é em uma, como qualquer. É na manjedoura. Fazendo uma especificação, uma manjedoura determinada. Então, Davi, o que ele faz? Ele constrói uma manjedoura especial para receber aquelas ovelhas que havia emprenhado pela primeira vez. Então, ia nascer o cordeiro também pela primeira vez. E ali os levitas e os sacerdotes ficavam monitorando essas ovelhas com todo cuidado. Então, quando elas davam a cria, o sacerdote e o levita já aparavam o cordeiro e já enrolavam eles em pano. Por quê? Para eles não se ferirem. Então, a manjedoura era toda preparada. É como hoje, vou fazer uma comparação bem grosseira aqui. Hoje, por exemplo, as crianças que têm o autismo, o ambiente dele é todo preparado. Né? Almofada na parede, colorido, que é para eles se distraírem tranquilo. Então, ou seja, no hospital, onde vai fazer consulta, os médicos especialistas nisso, tem essa sala preparada para receber as crianças para se sentirem confortáveis. O rei Davi, ele preparou uma manjedoura especial para nascer os cordeiros. E esses cordeiros eram separados e o sumo sacerdote ia lá nesta manjedoura para escolher o cordeiro de 1 ano para a expiação da nação. Então, Jesus nasceu na estrebaria, lá na manjedoura, porque ele era um coitadinho, um Zé Ninguém, Não, Jesus nasceu na manjedoura por uma questão de ritual. Deus preparou. E a segunda coisa interessante, a responsabilidade de Maria e de José. Porque Maria estava nos dias de dar à luz. Então, se ela desse a luz na pousada, todo mundo que estava na pousada ficava imundo 7 dias. E ninguém estava ali à toa. Eu só fui para lá para se inscreverem, para se alistarem, né? Porque Roma estava de olho naquela oferta dos judeus que foi criada lá atrás, no tempo do Assuero, para reconstruir o templo. Então, além do dízimo, criou-se uma oferta para poder contribuir para a construção do templo. E aí, só que essa tradição continuou. Então, eles continuam dizimando e continuam ofertando. Então, o Roma ficou de olho grande nessa grana, nessa oferta que vinha das províncias gregas, né? Porque o Alexandre o Grande deu liberdade aos judeus a morar, sair de Jerusalém. Jerusalém era miserável, era uma cidade muito pobre. Então, os judeus, quando Alexandre tomou ali a Palestina, né, a Judéia, eles pediram para morar nas províncias gregas, Filipos, Colossos, Tessalônica, Corinto, Alexandria. Então, eles foram para lá, e aí esses judeus tinham recursos. E mandava a oferta, além do dízimo,
mandava oferta também. Então eu estava de olho nesse dinheiro. Aí queria saber quantos tinham, para saber... uma previsibilidade de arrecadação. Imposto, até parece estar repetindo isso hoje, né? E aí, e acontece. Então, as pousadas estavam lotadas. Então, se Maria desse a luz naquela noite como deu, todo mundo que estava na pousada estava imundo. Não é isso, professor? Por causa do nascimento, Bíblia, né? Nascimento? Então, a só narrativa, pra digitar. perdão. Então, acontece. José e Maria foram tão responsáveis, mas tudo isso foi providência de Deus. Quer dizer, o Senhor Deus fez isso, a responsabilidade deles. Não, aqui nós não podemos, não vai contaminar todo mundo, vai todo mundo ficar contaminado, né? Vai ficar impuro, né? Contaminado, impuro. Então, foram para onde? Lá para a manjedoura, aquela que deveria o cordeiro nascer, entendeu? Então, Jesus nasce na manjedoura, porque Isaías diz que ele veio como cordeiro. Tudo na Bíblia, ele deu a palavra, pastor, tem sempre um sentido. E as pessoas acabam não observando o sentido. Então você veja que ele nasce na manjedoura, não é em razão da sua posição socioeconômica. Não, de jeito Ele maneiro. nasce na manjedoura para provar, inclusive, que ele é o cordeiro. Isto. Ele recebe a visita, entre aspas, dos magos, mas na verdade era para provar que ele também já nasceu rei. Eita. Então ele é o cordeiro e rei ao mesmo tempo. E aproveito a oportunidade para passar o pastor Sérgio e fazer ele uma indagação. A manjedoura tem um sentido. Ele é o cordeiro. A visita dos magos tem um sentido. Ele é rei. E os presentes? Era isso que eu ia falar. O ouro e a mirra. Qual é o sentido? Tem também um tem o sentido. Então vamos lá. O ouro era, até o pastor falou, era o presente de um rei. Então se dava ouro para um outro rei. Então, o primeiro presente simboliza a realeza de Jesus. Segundo, o incenso. Para quem você dava o incenso? Para os deuses. Você oferecia incenso para os deuses. Então, o incenso está querendo dizer que Jesus é quem? Deus. Deus. E a mirra? A mirra era para a preparação daquele que ia morrer, né? Do morto, na verdade. Então, aqui, Jesus ele se apresenta como o Rei dos Reis, né? O Messias. Aqui ele se apresenta como Deus, como Filho de Deus, porque a ideia, né, de Filho de Deus, de Jesus ser o unigênito, gerado de Deus. Então, ele é eternamente gerado de Deus. Então, aqui entra o segundo título de Filho de Deus e o terceiro, o Filho do Homem, aquele que vem para sofrer, aquele que dá a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui nós vemos os títulos de Jesus como o Cristo, né, que é o Messias, o Rei, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Então, os três presentes representam os próprios títulos de Jesus. E mais uma referência, só para a gente fazer uma ida e voltando, né? Ali quando os magos falam com Herodes sobre a estrela, diz que essa estrela guiava eles. Então, muitos vão dizer que possivelmente há uma constelação, uma convergência de planetas, mas possivelmente também um cometa, uma estrela que guiava, porque o texto vai dizer que a estrela guiava. E para a antiguidade, um cometa significava que um rei ia cair e um outro ia se levantar. Por isso que Herodes vê o nascimento do Messias como algo contra ele, uma ameaça, porque a estrela dele vai cair e de uma outra estrela vai brilhar mais forte. Pastor Guatura, além desses aspectos, rei e cordeiro, visita dos magos e o local do nascimento, tem o aspecto dos presentes. Além desses, eu quero trazer a nossa reflexão e os pastores. A partir do nascimento de Jesus Cristo, a reação dos pastores diante daquele que nasceu. Você verifica que não é só os pastores, mas os anjos também. Sim. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Tanto o mundo divino quanto o mundo material reverenciou o seu nascimento. Entendeu? O nascimento do Senhor Jesus, ele tanto foi notícia no mundo material, no mundo humano, por usar essa expressão, como também no mundo divino. Porque o mundo divino se manifestou trazendo notícia, nasceu hoje. E os pastores
Vamos lá vê-lo, correram para ver. Se os pastores sim encontraram Jesus na manjedoura. Os magos não, mas os pastores sim. Então, quando você analisa, o pastor Sérgio falou sobre a questão da mirra. A mirra simboliza que Jesus é humano, 100% homem. Sim. Porque a mirra se usa para embalsamar corpo humano. Deus não morre. Em Lucas, ele é o filho do homem. Então quando usa a presença dos pastores simboliza a grandeza de Deus entre os homens. Jesus era 100% homem. Eu até sempre enfatizo essa palavra, que é maravilhoso. É lógico, nós temos que puxar uma mitologia. Porque havia uma mitologia na época que os deuses, de tempo em tempo, se humanizavam, vinham à Terra e gostavam das mulheres, das humanas, que são bonitonas. Acho que as deusas são feias, então eles vinham aqui na Terra ver as mulheres humanas. Deve ser isso, né? Levando aqui na brincadeira. Então, e tem até os filmes, né? O filme é o Caçador de Raio. Né? Os filmes, né, de mitologia grega. A mitologia grega fazia essas afirmações, então, né? Ou seja, então, na realidade, a mitologia grega, na realidade, já havia, e aí eu atribuo o diabo. O diabo tenta embaralhar a vinda do Filho de Deus. Então ele começa a fazer esses mitos. Ah, não, porque acontece isso, acontece aquilo. Né? Uma vez um aluno perguntou, professor, se é folclore, o Papai Noel, o Saci Pererê, se é folclore, como é que as pessoas sabem o formato dele? Como é que imaginaram? Se pintaram a figura, é porque viram. Você está entendendo? Então, ou seja, o maligno ele já trabalhava para embaralhar a vinda do Filho de Deus. Então, havia um mito. O mito de que os deuses vêm à Terra, têm relações com as mulheres engravidam e nascem os semideuses, que é o caso da piscina de Betesda. Sim. A piscina de Betesda, na realidade, era uma homenagem ao Esculápio. É isso, professor? Ao Esculápio. Porque havia um governante grego que tinha recebido um milagre de Esculápio, porque Esculápio é o Deus que cura. Sim. E aí, então, o que ele fez? Ele construiu piscinas em homenagem a Esculápio em várias províncias da Grécia. Só que em Jerusalém, se ele fala que aquela piscina era em homenagem a Esculápio, os judeus passavam longe. Porque, não, só tem um Deus. O que ele fez? Ele falou, não, aqui vai descer um anjo desse aqui. E, no entanto, não tem registro que houve cura na piscina. Até porque a piscina era uma coisa nojenta. As pessoas iam ali, lavavam as ovelhas, porque eles queriam levar a ovelha para o sacrifício no templo, e depois de a viagem todo empoeirado, paravam na piscina e lavavam as ovelhas na piscina para levar a ovelha bonitinha lá para os cambistas não dizer, não, tá ruim, não pode. Os sacerdotes que validavam o sacrifício, eles que validavam. Então, se a ovelha chegava toda suja, ele, não, tá proibido. Aí comprava por R$10 e queria vender a mesma ovelha depois por outro por R$1.000. Então, você pode entender. E aí, então, a piscina era nojento. E o homem estava 38 anos lá e Jesus tinha 33. A piscina tinha 5 anos que o cara estava lá e não recebeu milagre. Porque tu entrava cego, saia cego. Mas aí tu achava que eu que entrei aleijado, saí curado. Acho que o Guatura saiu curado. Aí acho que foi o Sérgio que entrou surdo, saiu curado. Aí o Sérgio, não, foi o Felipe que entrou paralítico, saiu andando. Então cada um pensava que o outro foi curado. E não sai ninguém curado e não tem registro. Não tem. Apesar de que a Bíblia arqueológica fala que mas não tem registro de milagre. Não tem. O milagre, sim, pastor. Até a gente não tem tempo para isso, né? Uhum. Mas até essa expressão, eu não sei na Bíblia do culto se está entre parênteses, é que o anjo vinha e movia as águas, é um acréscimo posterior da crítica textual, né? Porque era algo que eles achavam que acontecia. Mas nos manuscritos mais antigos nem tem essa... não tem, na realidade, eu até li isso aí, professor, e vinha por quê? Porque não estava nos melhores manuscritos. Mas aí, quando acharam a piscina, então o fato existe. Né? Ou seja, a piscina. Esse mito esse é mito. O mito. Que havia o milagre, entendeu? Então, então, ou seja, voltando aqui para... A gente vai devagando, vai embora. Então, acontece... esses deuses vinham na Terra, e aí o Esculápio era filho
de um deus grandão, segundo a mitologia, que é o do panteão. Ele vem, e aí ele engravida a mulher, só que a mulher trai ele, mas ela não sabia que ele era Deus. E aí, lá do panteão, ele vê ela, ela traindo ele. Aí o que ele faz? Ele manda um raio e mata ela. Só que antes dela morrer, ela estou grávida. Aí, segundo a mitologia, foi a primeira cesariana do mundo. O Esculápio foi tirado antes dela perder a vida. Foi criado, e aí qual é o milagre? Aí ensinou ele a cura através das ervas. Ele começou a curar todo mundo, que parou morrer gente. Aí o Deus lá do mundo dos mortos foi até lá e falou, tá ruim aqui, ó. O cara tá curando todo mundo, ninguém mais morre, tá dando um desequilíbrio entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Aí, o que fez para ele poder mudar isso? Deu o título de Deus para ele. Aí ele começou a entender, você vê a coisa. Aí o Esculápio passou a entender o mundo divino, depois que deu a ele o título divino. Nós só entendemos o mundo divino quando Jesus veio morar na nossa vida. Aí nós passamos a entender. Sem ele, nós não conseguimos entender. E Jesus, aí eu dei toda essa volta para dizer o seguinte, para Jesus entender o homem, a Bíblia diz que ele nasceu de mulher. Porque Deus não podia estalar o dedo e Jesus aparecer já com 30 anos. E nasceu de uma mulher virgem. Ele nasceu de uma mulher. E a Bíblia fala assim, de uma virgem. Não é virgem, não. É menina, pastor. O texto do latim é que dá força de dizer que é uma virgem. Na realidade, o real mesmo... O texto hebraico é a alma. É uma menina, né, pastor? O texto hebraico de Isaías é alma, que é uma jovem moça. Mas na Septuaginta já é Pártenon. Pártenon é virgem. É virgem. Que é uma menina. A expressão da alma é a mesma expressão técnica musical do Salmo 46. Música cantadas por mulheres moças. Justamente essa expressão, isso. Alma. Que é menina. Moça. Aí acontece. Então, eu sempre falo para os alunos que o divino, para tornar-se humano, precisou usar de uma mulher. Porque Paulo diz assim, nascido de mulher. E agora, para você tornar-se como ele, que Paulo diz, né? Assim como ele, nós seremos. É a igreja. É invertido. Deu para entender? Então, veja a importância que nós precisamos dar, que o nascimento de Jesus Cristo, ele traz um aspecto divino. Sim, que é o pastor. Traz o aspecto humano, dos pastores. Que é a presença dos anjos. Sim. Diz até o texto, está até com ele aberto, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 9, diz: E eis que o anjo veio sobre eles, sobre os pastores, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Meu Deus, coisa linda. E o anjo lhes disse: Jesus. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Meu Deus. Que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, ou seja, na manjedoura, no lugar onde Davi havia construído. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade. Então veja, o nascimento de Jesus traz à terra manifestação celestial, mas também desperta nos homens que estão na terra a necessidade de conhecerem aquele que acabou de nascer. A questão é que hoje em dia, embora celebremos o Natal, desconfiguramos o sentido daquilo que nós celebramos. Ao invés de celebrarmos o nascimento do menino que veio a este mundo para nos salvar, aí eu vou pegar o gancho na palavra do Senhor e passar a questão para o pastor Sérgio, e transformam o menino num Papai Noel. Onde nasceu a figura do Papai Noel no Natal, que acaba, de alguma maneira, no sentido prático e sociológico, desconectando as pessoas do verdadeiro sentido do Natal,
que é, na verdade, voltar-se para o propósito de Deus de trazer Jesus Cristo a este mundo para salvar a humanidade, e, em contrapartida, uma figura que tornou-se uma figura proeminentemente comercial, conduz inúmeras pessoas no mês de dezembro a ficarem, desculpa a expressão, translocadas nos shoppings, nos comércios, fazendo dívidas inúmeras, de modo que nos meses seguintes muitos não têm recursos para pagar a rematrícula do colégio, pagar o IPTU, pagar o IPVA do carro, que são despesas quase que fixas no início do ano. Você tem que rematricular o filho no colégio, você tem que comprar material de escola. Algumas escolas não só você tem que comprar o material de uso coletivo, mas você tem que comprar o material de uso individual, que são os livros. Aí você tem o IPTU, você tem o IPVA, enfim. Só que algumas dessas pessoas, por desconsiderarem o real sentido do Natal, independentemente da data exata que Jesus nasceu, mas celebrar de fato na sua vida, no dia a dia, quem é Jesus e para o que e o porquê Jesus veio, essas pessoas acabam transformando Jesus Cristo numa imagem distorcida. E talvez essa imagem distorcida do Cristo, que não só a sociedade faz, mas até alguns cristãos distorcem a verdadeira imagem de Jesus. É que eu não estou falando de imagem física, eu estou falando imagem no sentido do que ele é, o que ele representa. Né? Então, muitas pessoas distorcem a imagem de quem é Jesus e distorcendo de tamanha grandeza que transformam Jesus numa espécie de Papai Noel. Como se Jesus tivesse morrido na cruz para dar presentes meramente temporários, terrenos, passageiros, quando na verdade Jesus veio para nos dar a vida eterna. Pastor Sérgio. Sobre a origem, né, dessa pessoa, né, o Papai Noel. O Nicolau, né? O Nicolau, que era um bispo, e ele costumava presentear os órfãos, crianças. A partir desse contexto, a modernidade vai assumir esse papel, e a gente sabe que a modernidade ela tem falando modernidade, não pós-modernidade ainda. Né? Então, a modernidade ali, logo depois ali da Reforma Protestante... Ela vem distorcer. Exatamente. Distorcer. E aí o que acontece? Assimila esse papel, e a modernidade ela tem um sentimento de aversão ao sagrado, ao religioso. Mas é um período do berço do capitalismo. Né? E a base do capitalismo é o desejo. Né? Então, você deseja e você pode ter. Então, acaba que essa figura do Papai Noel, ele assume esse papel mais comercial, do consumismo. Né? Eu não vou colocar aqui uma crítica ao capitalismo em si, porque a ideia, na verdade, não é a crítica ao capitalismo, mas, na verdade, a crítica ao consumismo. E é o que ele passa a ser representado. A gente sabe que ali depois já no século XX, né, ele vai assumir as cores vermelha, né, que anteriormente não era essa cor, mas tudo com esse papel mais do marketing, e vai ser de uma forma a mais abrangente, simbolizando de fato essa parte do desejo, né, do presentear, e o Natal ele acaba assumindo um papel mais comercial. Enquanto que o Natal, quando a gente faz uma reflexão teológica, o que é o Natal, na verdade? O Natal é a própria encarnação do Filho de Deus. É o kenosis, que a gente vai ver lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, do autoesvaziamento do Filho de Deus. Ou seja, dele abrir... As pessoas às vezes falam, não, ele abriu mão dos seus atributos. Não, ele não abre mão dos seus atributos, porque atributos são elementos identitários, fazem parte da essência divina. Ele abre mão da sua glória. Esvaziou-se. Ele se esvazia da sua glória. E ele se faz servo. E é dentro desse contexto que a gente deve repensar o Natal, de abrir mão da glória, de entender o Evangelho como algo simples, como algo que ir em direção ao outro. Porque é isso que Deus faz. Deus abre mão da sua glória e vem ao nosso encontro. E esse encontro é o encontro de se despojar.
não despojar de quem ele é, mas despojar daquilo que ele tem. Por isso que ele não usurpou, ou seja, ele não tomou violentamente as prerrogativas que ele poderia tomar. Pelo contrário, ele se esvazia da sua glória, não se apega ao fato de ser o que ele era, mas ele se despoja justamente para, como disse Agostinho de Hipona, dar o primeiro passo em direção a Deus. Vem. Quem dá o primeiro passo em direção a Deus nunca é o homem. É sempre Deus quem dá o primeiro passo. Então, o Natal, ele precisa ser compreendido como uma oportunidade de refletirmos sobre o nascimento de Jesus, não só o nascimento no sentido da sua encarnação ou da sua tabercularização, materialização entre nós, mas o porquê e o para quê, e não transformar esse evento sagrado, religioso, num evento comercial de cunho capitalista. Como o senhor bem disse, não é uma crítica à estrutura, modo de produção capitalista, mas é uma crítica ao consumismo, na distorção, né, que a gente faz do evento e do fato sagrado, transformando numa oportunidade para, às vezes até desregradamente, nos endividarmos, porque, por favor, não me interpretem, quem está me assistindo, como um socialista. Mas o capitalismo, ele te impulsiona a ser materialista, que é o desejo de ter mais, e o desejo de ter mais te impulsiona ao consumismo, que é o desejo, que é a necessidade de gastar mais. Então, as duas coisas não se divorciam, o ter e o gastar. Para ter, você precisa gastar. E, inevitavelmente, um não vive sem o outro. Então, não existe capitalismo sem impulsionar as pessoas para o consumismo. Então, as pessoas, nesse período, ficam desenfreadas, e aqui eu não estou dizendo que é pecado ou é proibido dar um presente a alguém, longe de mim tal coisa. Agora, se for para fazer isso, faça com equilíbrio, faça isso com sabedoria, mas não transforme isso na razão de ser do Natal. Então, se não tenho condições de dar presente ao meu filho, se não tenho condições de dar presente à esposa, ninguém deve ficar triste e chateado porque não recebeu um presente no Natal. Porque nós já fomos presenteados por Deus. Recebemos o seu Filho entre nós para, por meio dele, sermos salvos. Só um dado, só para fechar até um dado de pesquisa, foi feito, agora eu não lembro quem fez essa pesquisa, e foi levantado o seguinte, que no hemisfério norte, eles dão mais ênfase ao Natal, e no hemisfério sul, dão mais ênfase à Páscoa, simbolizando o quê? Que o hemisfério norte, o hemisfério que é rico, né, as grandes potências capitalistas ali, dão ênfase mais à ideia do gastar, enquanto que o hemisfério sul, que tem uma pegada mais das pessoas serem mais vulneráveis, pobres, dão ênfase ao sofrimento, à Páscoa. Só para... Na realidade, a questão dessa mudança do Nicolau, que é uma referência no sentido de presentear porque quis imitar, né? O Senhor Deus deu o melhor dele para nós, foi Cristo. Então, Nicolau, ele tenta materializar isso, que é o presentear o melhor para você, entendeu? O presenteando entre nós. A mudança para a modernidade, após a Reforma Protestante, aí ela tira o Deus do centro e coloca o homem. E nessa substituição de Deus pelo homem, aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, hoje, a modernidade, o senhor falou aqui que ela tem pavor do divino. Sim. Ela quer tirar... Porque até a reforma, o que cantou a pedra foi o divino. Então, a música era divino, porque é uma cultura judaica. Sim. Tá? A música era um poema voltado para Deus, a pintura, a arte, a dança, o teatro, tudo. Eu até falei para os irmãos esse dia que aquele desenho dos três porquinhos é uma referência bíblica, que é a construção na areia e na rocha, entendeu? Então, tudo se voltava para o divino. Na modernidade, foi invertendo isso para tirar o divino, que achava que o divino atrapalhava, o divino atravancava. E, na realidade, não. O divino nos traz esperança. Que aonde aí eu vou aqui para o Karl Marx dizer que a religião é o ópio do povo. Na realidade, ele estava dizendo o seguinte, que o cristão, a esperança dele é viva em Cristo. Ele crê naquilo que ele não vê. Então, ele não quer entrar em
dividida com ninguém, porque ele sabe que Deus, se for, vai dar. E o Marx queria uma revolução, que todo mundo com sangue nos olhos. E a fé cristã não deixa isso. A fé cristã enche o coração de fé, não sangue nos olhos. Então, quando eles pegam o Nicolau, que o pessoal às vezes começa a criticar o Nicolau, criticar a questão da troca de presente. Na realidade, a essência, o objetivo, o formato, ele é cristão. E ele é cristão. Porque ele Nicolau era um bispo. Ele é bispo. Ele é um então, bispo. Ele quis traduzir o seguinte, que Deus deu o melhor presente para nós, foi seu filho. Então, é para reviver essa coisa de Deus. Ao darmos um presente para alguém, nós, na verdade, estamos tentando reproduzir o que Deus fez. Que Deus fez em prol da humanidade. Então, toda. Quando eu presenteio o meu filho, por exemplo, na oportunidade do Natal, eu estou, na verdade, tentando ensiná-lo que, assim como Deus nos presenteou, deu o melhor para nós, nos presenteando com a pessoa de Jesus, eu estou demonstrando o meu amor pelo meu filho, dando a ele um presente. Não que aquele presente seja, de fato, a pessoa de Cristo. Não, mas é um ato que tenta aproximar o sentido da própria vida da pessoa. De restaurar essa troca. E esse resgate é interessante no período atual. Por quê? Porque a gente já passou pela modernidade. E a pós-modernidade tem o movimento do retorno ao sagrado. Então, quer retornar. Então, hoje faz necessário a gente mostrar o significado do Natal. Né? Que é a doação. Que é a doação, que é o ato de dar, de se entregar, que inicia inicialmente com Deus, né? De dar o seu filho. Então, se tem Papai Noel, amém. Mas também que não se esqueça desse resgate daquilo de fato que Deus fez. Não colocando, né, como bem acentuou aqui o pastor Luiz Guatura, não colocando o homem no centro. Não. Como fez a modernidade a partir da reforma protestante, que eu acho que está bem retratada, talvez numa das... Porque a reforma protestante também foi uma reforma cultural. E a reforma cultural ela é marcada, sobretudo, pelos mercenários que faziam investimento em diversos pintores, escultores, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, naquela imagem do homem vitruviano. Não há nada mais... no final do século XV, início do século XVI, que retrate a centralidade do homem, ou o antropocentrismo. Aquele homem vitruviano de Leonardo da Vinci é, na verdade, uma materialização do que Protágoras de Abdera havia dito antes mesmo da era cristã, no período dos filósofos pré-socráticos, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, e não Deus. Então, hoje nós estamos fazendo um movimento ao inverso. Hoje nós estamos, na verdade, no desafio de tirar o homem do centro e recolocar Deus no centro, na pessoa de Jesus Cristo. Só que, mesmo diante desse desafio, ainda sofremos algumas ameaças na cabeça de alguns por meio de supostos elementos que não deveríamos inseri-lo no Natal. Dentre os tais, o Papai Noel. Um outro elemento, a árvore de Natal. Então, as pessoas, na verdade, tomam a figura do Papai Noel, que, de fato, foi um instrumento, ou tem sido, para muitos, um instrumento de distorção do real sentido do Natal, embora a gente aqui esteja apresentando a origem, o real sentido do porquê houve a manifestação do Papai Noel, e, de igual modo, também, há um sentido da existência, da utilização da árvore de Natal, que muita gente também critica. Na verdade, eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo e a gente procura ser mais equilibrado. Né? Quando a gente não é tão amadurecido, a gente, desculpe a expressão, a gente arruma confusão com tudo. E por conta de tudo. Uma coisa é você fazer uma crítica fundamentada e trazer as explicações e trazer esclarecimento. Outra coisa é, não celebre o Natal porque Natal é uma festa pagã. A gente ouve isso permanentemente. Não coloca a árvore de Natal em casa porque a árvore de Natal é coisa de pagão. Não compre presente, que é o real sentido do Natal, não é dar presente. Só que as pessoas não explicam, como nós estamos fazendo aqui. Então, e a árvore de Natal, pastor Guatura? Qual é a origem? Qual é o sentido? Devemos ou não, à luz da Bíblia, do seu sentido bíblico, teológico? Então, os nórdicos, eles usavam a árvore. O carvalho. O carvalho.
carvalho. Que é uma... Então, deixa eu só falar. Então, O carvalho tem uma simbologia muito grande. exatamente. Eles utilizam os nórdicos, porque o dia 25 eram basicamente 3 festas. Era o solstício, né, porque no hemisfério norte, o dia 22 é os menores dias do ano. Enquanto para a gente o verão é o maior dia. É longo, né? Então o norte era o menor dia. E aí tinha o solstício, né, que era a festa ao sol, o saturnino, que era Saturno, que era o período de grande frio, né? E tinha também a festa nórdica dos germanos. E aí o que acontecia? Os nórdicos ali, os vikings e tal, eles cultuavam os deuses nórdicos ali. E o carvalho era a árvore de Thor. Então eles cultuavam o carvalho, né, ali com o Thor. E foi um cristão, Bonifácio, ele foi pregar nos povos nórdicos. Só para ter ideia dessa data também, dia 25, aí você pergunta assim, como é que era a festa? Por que era a festa do sol? Se era o menor dia do ano. Eu fiz essa pergunta. E aí, eu estudando, eu fui ver o seguinte, porque, na verdade, para os nórdicos, o inferno não era de fogo. O inferno era frio. O inferno dos nórdicos era Niflheim, que era o inverno sem fim. Então, o amanhecer do sol depois desse inverno era o sinal do quê? De renovo, de renovação, de vida, que o mundo não estava acabando. E aí, quando esse Bonifácio vai até essas tribos nórdicas, ele derruba um carvalho e aponta para um pinheiro. Por quê? Porque o pinheiro tem um formato triangular, simbolizando o quê? A Trindade, e ele aponta para cima. E aí ele fala... Que é as torres da igreja. Exato. As torres da igreja. E o verde dele nunca acaba. Então o pinheiro Mesmo é frio, verde. É verde o tempo todo. Ele é verde o ano todo, simbolizando o quê? O renovo e a vida. A eternidade não se acaba. A eternidade não se verde. acaba. Então, na verdade, só para fechar, o pinheiro, ele é um símbolo cristão. Sim. Ele não é um símbolo pagão. Aí você tem aquelas histórias antigas, não, que colocava a cabeça das criancinhas. Na verdade, não era nada disso. Eles colocavam maçãs vermelhas, simbolizando o pecado, e aí colocavam as velas, simbolizando a luz da vida de Cristo, que veio salvar o homem do pecado. Então, na verdade, a árvore, ela tem mais ela é cristã ela e tem não muito mais pagã. perspectiva cristã do que pagã. Do que E ainda pagã. faz uma relação ainda que indireta ou direta com a própria árvore da vida. Então, ou seja, exatamente. assim como aquela árvore estava apontando para o Deus Trino em quem temos a vida, quando a gente hoje... Mas o objetivo não é esse, não. Não estou dizendo que o objetivo seja isso, mas tem uma relação indireta. É porque nós esquecemos que o cristianismo, 90% do mundo cristão era analfabeto, não sabia ler e escrever. Então eles transformaram a escrita em ícones, em imagem. Daí porque... A linguagem não falada. A linguagem não falada. A Porque aí linguagem os irmãos verbal. eram evangelizados através de figuras. O peixe, a figura do peixe. O pinheiro, e aí vai a maçã, como é que fala? O pão. Então, a igreja, ela vai, tipo, criando Os ícones meios para poder... símbolos. Isso, para evangelizar. Quem é que não tinha um quadro dos 2 caminhos em casa, na igreja? Já que os católicos têm as imagens lá, e nós temos também a nossa, que é os 2 caminhos, a abertura do Mar Vermelho, de Moisés, a Arca de Noé, entendeu? O Salmo 23 em letras douradas, os 10 mandamentos lá, é os nossos ídolos dentro de casa. Se a gente for falar de ídolo, nós temos os nossos ídolos, Sim. os nossos deuses. Entendeu? Então, ou seja, na realidade, era uma forma, um meio que a igreja cristã, independente agora de católica, da igreja protestante, a igreja cristã em si, até porque a igreja cristã ela vai até o século XVI, depois que ela divide, né? Sim. Mas era uma igreja única, entendeu? E aí ela cria esses meios, as figuras, os pintores na Idade Média foi muito usado para poder, os irmãos olhando. E nós, pentecostais, como é que nós usamos para divulgar as nossas verdades fundamentais? Através dos hinos congregacionais,
Se você pegar a época cristã, tem lá a cristologia, tem bibliologia, tem a criação, tem o arrebatamento, tem o Espírito Santo, e a questão também dos quadros. Você vai nas igrejas de volta, o pastor Paulo Macalão, Madureira é cheio de iconografia. As janelas, os vitrais, as línguas de fogo, aquilo é um ícone do pentecostalismo, entendeu? Os quatro portas de entrada, os 4 evangelhos, tudo isso são ícones que nós não falamos. Que legal. Na verdade, são ícones. É para a gente sedimentar na nossa mente a questão da fé, fundamentos, princípios da fé cristã. Isso não só, pastor Guatura, na história da igreja, como isso já estava presente no Antigo Testamento. Sim. A organização, por exemplo, das tribos de Israel no deserto do Sinai. Tabernáculo. A Arca da Aliança. Na figura do boi, na figura do homem, na figura do leão, na figura da águia, a Arca da Aliança, a mesa dos pães da preposição, o incenso, a mesa do altar do incenso, holocausto, a bacia de bronze. A cerca. Sim, Cerca é lindo a simbologia, porque as tábuas eram feitas de acácia, que era a árvore mais retorcida e cheia de nó da vegetação da floresta daquela região, cheia de nó, e ela tinha a mesma espessura, a mesma altura, a mesma largura, e era mergulhado no ouro. Colocado então quem olhava assim de frente, só via uma tábua, assim, nesse sentido, né? E se alguém olhasse de frente, ouvia uma tábua só. Então, ou seja, o crente, aí eu sempre falo, que nós pentecostais temos isso. Tu das leis, está de terno e gravata no púlpito da igreja. Pastor Sérgio, militar, oficial militar da Marinha do Brasil, de terno e gravata no púlpito. Mas deve ter lá na igreja pedreiro, deve ter pintor, deve ter enfermeiro, deve ter sapateiro. Todo mundo terno e gravata no púlpito. Quem olha daqui, nossa, púlpito está cheio de pastores. Não tem diferença. Entendeu? Então, a unidade nessa questão de que Jesus tornou-nos um só nele. É lindo as figuras. A Bíblia a Bíblia é extraordinária. Lindo. Desde o princípio, Deus fala por meio dos símbolos. Até quando o homem pecou, que buscou e, de fato, cozeu folhas para se vestir. O que Deus fez? Ainda que fosse um ato concreto, mas também era um símbolo. Sim, que a folha ela é perecível. Ele se cobre de folhas e ele substituiu pela pele. Porque eles, mesmo cobertos de folhas, eles ainda estavam nus diante de Deus. Somente Deus poderia cobrir a nudez. E como que cobriu a nudez? Através do Cordeiro, que Deus fez o primeiro sacrifício. Exato. Então, o Deus que fez o primeiro sacrifício, o Deus que cobriu a vergonha de Adão e de Eva, foi o mesmo Deus que enviou Jesus para nascer numa manjedoura, para ser rei, e é o Jesus que nós celebramos ou devemos celebrar no Natal. Ele nasceu. Portanto, a gente caminha para concluir e ainda está esse podcast dizendo-lhes que não há nenhum problema em celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, nenhum problema no dia 24 de dezembro à noite, preparar uma excelente ceia na mesa da sua casa, reunir-se com a sua família, orar ao Senhor agradecendo a Deus por ter enviado seu Filho a este mundo, presentear os seus entes queridos, os seus familiares. Não há nenhum problema se alguém na sua casa quiser vestir-se de Papai Noel e entregar um presente ao seu filho. Não é pecado. À luz da Bíblia, à luz da tradição, à luz da teologia, como aqui nós estamos discorrendo, não há nenhum problema ter árvore de Natal em casa. Noutras palavras, há muitas pessoas falando aquilo que elas lamentavelmente não conhecem, não estudam. E a Faculdade de Instituto Bíblico Ebenezer está aqui para isso, à disposição justamente para ajudá-los. Esses dois servos de Deus, esses dois professores que são parte do corpo docente da Faculdade IB, inclusive, como vocês estão percebendo, são pessoas preparadíssimas que podem te auxiliar na construção do conhecimento, não apenas sobre o Natal, sobre a Páscoa, mas o conhecimento das Escrituras. Então, é muito importante que nós, enquanto cristãos, estudemos a palavra do Senhor. Se você ainda tem um preconceito, julgando que estudar teologia é só para pastor, para pregador, para pregadora, você está muito equivocado. O estudo da Bíblia é para a humanidade. A palavra de Deus não é a palavra de Deus para a igreja. A palavra de Deus é a palavra de Deus para o homem. Logo,
todo cristão, por dever e obrigação, assim entendo, deve ter um interesse por estudar a Bíblia, estudar a teologia. Dito isto, eu quero mais uma vez ratificar que a Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer está com as inscrições abertas para você ingressar no curso Bacharel em Teologia no semestre 2026.1. Então, nós estamos com um curso totalmente EAD, você não precisa, portanto, comparecer à sede da Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer, e sim a um dos polos, e aí você vai no site procurar saber quais polos atende você de acordo com a localidade onde você está estabelecido. Mas o fato é que você deve demonstrar interesse por estudar teologia para construir esse arcabouço de conhecimento que vai ser útil para a construção de uma fé saudável, sólida, consistente, quiçá também será útil, talvez, útil para o seu ministério, com certeza útil para o seu ministério e também para a sua igreja. Então, entre em contato conosco, DDD 21 99719 2968, e busque as informações para cursar conosco o Bacharel em Teologia. Se assim também desejar, o curso pós-graduação em História e Teologia do Novo Testamento está à disposição. E se você, porventura, não puder fazer a faculdade, nós também temos à disposição o Instituto Bíblico Ebenezer, que oferece curso básico e médio de teologia. Então, nós estamos caminhando para concluir e quero aqui conceder um minutinho para o pastor Guatura fazer as suas considerações finais, dizendo a ele da nossa grata satisfação de tê-lo entre nós mais uma vez, nos enriquecendo com tantas informações históricas. O pastor Guatura, ele tem essa peculiaridade de não apenas explicar a teologia, mas ele sempre busca o pressuposto, o ponto de partida histórico daquele conceito, daquele conhecimento, e isso sempre enriquece, porque não existe teologia sem história. Muito obrigado, pastor Guatura. Obrigado, pastor, por esse momento tão especial de falar de Natal, que é uma festa linda. Eu, por muitos anos, eu tinha dificuldade do Natal, porque eu queria todo mundo junto, e não dava, né? Eu sou de uma família grande, de 12 filhos, né? E, então, no Natal, nós nos reuníamos na roça, onde eu nasci, e ali aquela mesa enorme, e depois cada um foi para um canto, então eu ficava assim, meio angustiado de Natal. Mas depois eu vim descobrir que o Natal ele é tão importante porque Jesus nasceu. Não importa se nasceu em janeiro, se nasceu abril, março, abril, se nasceu em dezembro, se é do data de solstício, se for os romanos que fizeram, não importa. O importante é que Jesus nasceu. Esse é o importante. Segundo, é a generosidade de doar. Jesus se doou para nós. O Salmo 40 diz que Jesus se ofereceu e disse para Deus que ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus, porque a lei do Senhor está dentro do seu coração. E quando o soldado veio buscá-lo, por 3 vezes ele disse, sou eu, e eles caíram. Só depois que Jesus deixou, então Jesus doou, se entregou a si mesmo. Então, hoje, esse mês é um mês lindo, maravilhoso de você doar, de você se espelhar em Deus. Deus doou o melhor dele. Então, aproveite esses dias, faça a sua análise, faça uma retrospectiva do ano que está se terminando, para você, no novo ano, mudar, alterar, melhorar, para que Deus abençoe a sua vida. E não deixe de se matricular na FIB, viu? Você é muito importante na FIB, quero compartilhar com você, compartilharmos o conhecimento, tanto seu comigo como eu com você, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor Sérgio. Pastor Sérgio, muito obrigado pela presença do senhor, que muito enriqueceu o nosso debate, esse assunto tão pertinente também com a sua tese, com a sua pesquisa, uma vez que o senhor pesquisa sobre a revelação de Jesus, e o Natal é a revelação de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, Deus continue abençoando o senhor, e o senhor retorne aqui muitas outras vezes para continuar colaborando conosco. Suas considerações finais, pastor. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, falar sobre um tema muito interessante, né? Ajuda a gente a entender as raízes do Natal. E eu também corroboro com as palavras tanto do pastor Guatura, do pastor Rafael, que possamos, nesse Natal, buscar o verdadeiro sentido do Natal, que é o ato de se despojar, de se doar, da generosidade, e que a gente venha sempre lembrar, que Cristo, ele nasceu, morreu, mas ressuscitou. E o Natal é o aniversário dele,
Porque nós só comemoramos o aniversário de quem está vivo, não de quem morreu. Então, ele vive e está conosco. E nas palavras dele, né, como ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Maravilha. Esse foi o nosso último episódio de 2025. Natal, história, teologia e mística. E nós aqui queremos, nós, né, por isso que eu estou falando no plural, a Faculdade de Instituto Bíblico Ebenezer, na pessoa do bispo Abner Ferreira, da bispa Marvi Ferreira, que é diretora-geral da Faculdade de Instituto Bíblico Ebenezer, em nome da nossa diretora executiva e administrativa, a missionária Ana Helena, de todo o corpo docente, de todo o corpo discente, de todos os colaboradores que cooperam com a Faculdade de Instituto Bíblico Ebenezer, nós desejamos a você um Feliz Natal, um próspero 2026 e, se Deus assim permitir, em 2026 nos reencontraremos em muitos outros episódios e eu quero, em nome de toda a instituição, dizer a você, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e esse Jesus está vivo, à destra do Pai. E assim cremos que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Celebre o Natal com a sua família, celebre o Natal na sua vida, não apenas no dia 24 ou no dia 25 de dezembro. Celebre o Natal todos os dias, porque se Jesus nasceu, ele precisa ser o Cordeiro que perdoa os seus pecados, mas ele também precisa ser o Rei que governa a sua vida. Deus te abençoe, até o próximo episódio.